Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Eu tô bem chocado com isso. É um assunto que te fascina? Muito. Porque dá pra ver que tem brilho no olho, né? É, porque é um negócio muito louco. É. E é apavorante. Assim, é muito louco, Mas Duda. apavorante mesmo. A ideia de que pela primeira vez na história da nossa existência, a gente encontrou outra forma de inteligência para interagir com a gente. Isso é muito grande. Muito grande. Não importa que é limitado, é um bebê, é pequeno ainda. É uma outra forma de inteligência, que raciocina de um jeito que não é igual ao nosso. E que não precisa comer, dormir, ficar batendo papo, brigando. E isso é um marco na história da humanidade. Nós estamos vivendo um momento assim, tipo, mais marcante. E todos os caras que estudaram esses grandes ciclos históricos estão falando. E estão dizendo, a humanidade era uma coisa antes da Revolução Agrícola. A humanidade era uma coisa antes da Revolução Cognitiva. A humanidade era uma coisa antes da Revolução Industrial. A humanidade será outra coisa depois da Revolução da Inteligência Artificial. Talvez a gente não seja mais a força dominante nesse planeta. Meu Deus. Meu Deus. Professor, deixa eu ver se tem mais alguma... Ai, olha, tenta perder, daria pra fazer... Bom, por isso que ele fica 20 horas no... Porque... Bom, tem gente perguntando, alguma possibilidade real do dólar não continuar sendo moeda principal do mundo? Ai, isso deve ser complexo pra caramba. Olha, existe uma possibilidade do dólar colapsar, mas normalmente a gente precisa de uma outra moeda para substituir. Criptomoeda não. Não, porque por trás da moeda internacional tem que existir uma nação. Pode não ser uma nação? Pode, mas aí a gente entrou num lugar onde a soberania, onde o Estado, nação, já não é mais importante. Aí é uma quebra de paradigma. Aí aquela história do mundo ser anárquico, ela é levada a uma potência muito maior. Porque se você não tem nem as nações... Sim, não. Aí é tipo... É o caos total. Aí é o caos total. Não tem quem controla as porteiras. Não tem mais porteira. E eu entendo que a galera da cripto... Eu sempre falo isso, né? A galera da cripto, ela quer... Que a cripto seja... Isso, porque ela quer que o dinheiro dela seja livre. Por trás de você crer ou defender que você quer que o seu dinheiro seja livre, você, na verdade, não gosta de Estado, não gosta de instituição, certo? Eu gosto de regulação. Isso. Só que se você pegar e ganhar o seu dinheiro, onde que você vai querer morar? Onde é o lugar melhor para morar? Qual é o melhor país para morar? Sei lá, tipo, pega a Suíça. Pode escolher. A Suíça tem Estado? Ela só é o melhor país para morar porque ela tem muito Estado, porque ela tem uma instituição decente, sólida e forte. Não dá para você abalar a questão econômica e buscar, aí com o seu dinheiro todo você vai querer viver aonde? Num Estado. Mas o euro não poderia passar? Não, porque o euro ele é uma moeda que representa vários países e é um projeto político que não foi finalizado. O Brasil tem uma moeda e a gente tem uma união fiscal. Então todos os estados pagam imposto, né? Todo mundo coleta imposto e esse imposto vai para essa autoridade central e essa autoridade central emite uma moeda e as decisões políticas são todas dessa autoridade central. A União Europeia não é isso. Ela não tem esse aspecto que todo mundo pega o imposto e vai para uma autoridade central europeia. Tem união monetária, que é a união do euro, mas não tem união fiscal, por exemplo. E não tem união política. Existe um parlamento europeu. A União Europeia não é isso? Não.
Ela não é os Estados Unidos da Europa. Entendi. Ela é uma São instituição... independentes, porém são unidos. São unidos. É uma instituição supranacional, por um lado, e por outro existem os Estados livres. Você tem um modelo de governo que é a federação. O Brasil quer ser uma federação, não é, de verdade. Os Estados Unidos é. O que é a federação? Os estados tendo a sua autonomia. Isso, mas tem uma autoridade central que é a federal. Uhum. A Alemanha é uma federação. O Canadá é uma federação. O Brasil quer ser uma federação, mas não é bem uma federação, uma quase federação. A União Europeia é uma federação? Não. Por quê? Não existe uma autoridade federal europeia que tem mais poder em todos os temas do que cada estado. Na verdade, são países ainda soberanos que decidiram se juntar. Então ela está no meio do caminho entre ser uma federação... Foi maior uma decisão política do que econômica. É um processo de tentar chegar nesse lugar. Só que para chegar nesse lugar tem uma parte que é a identidade. Não existe identidade europeia ainda. E essa foi uma das razões, por exemplo, do Reino Unido não entrar, da Libra se manter? Porque eles querem manter a autonomia deles total. Os países que se juntaram à União Europeia perderam uma parte da sua autonomia. Perderam. Monetária. Você não tem o Banco Central seu da Espanha. Não tem o Banco Central da França. Você tem o Banco Central europeu, porque você tem o euro. Se você não tem o Banco Central, você não tem o poder de controlar as questões monetárias. Quem controla agora é uma autoridade supranacional, acima das nações. Então, quando tem uma inflação, é uma inflação europeia e não uma inflação na Espanha, uma inflação na França, porque você tem todo mundo usando a mesma moeda. Entendeu? Então, esse problema, ele tá desse jeito. Só que aí você vira e fala assim, mas tem exército europeu? Não. Tem imposto europeu? Não. Entendeu? Tipo, o imposto coletado na Espanha não vai para o governo europeu. Vai para o país, para a Espanha. E isso é um Frankenstein sendo construído. Mas foi uma boa ideia o euro? A ideia de criar uma união é uma boa ideia. Só que é um projeto difícil. Porque são culturas diferentes. Os Estados Unidos é uma união. Sim, são os Estados Unidos. Isso, por isso se chama Estados Unidos da América. Exato. O que eles tentaram fazer é os Estados Unidos da Europa. Eles não conseguiram ainda. Mas, claro, a missão deles é muito mais difícil que a dos americanos. Os americanos, quase todos, falavam a mesma língua. E nasceram no mesmo lugar, um lugar novo. Na Europa, não. Cada um tem uma história, tem um idioma, tem uma vontade, tem uma identidade. Então, você ainda se sente italiano, você não se sente europeu. E é difícil você chegar nesse lugar, mas é uma evolução natural. Esse é um processo contrário àquele que a gente estava conversando antes aqui do separatismo brasileiro. Da União, né? Os caras estão se unindo, seria a mesma coisa do Mercosul. Virar um grande país da América do Sul. A grande união da América do Sul. Acoplar o Uruguai, por exemplo. Vamos pegar o Uruguai. Ao invés do Brasil se fragmentar, a gente vai se juntar com mais gente, que nem a Europa fez. Por quê? Porque ela quer ser grande, para poder competir com os gigantes. Rússia, China, Índia, Estados Unidos. A França sozinha já não dá mais. A Inglaterra sozinha não dá mais. A Alemanha sozinha não dá mais. Mas todos eles juntos, é foda. Aí eles são uma potência. Óbvio que construir essa união é mega difícil. Do mesmo jeito que construir a nossa união aqui no Brasil é mega difícil. Então, existe um movimento para unir e existe um movimento para desunir, para fragmentar, que é um movimento separatista. Também existe esse movimento na Europa. O Reino Unido, o Brexit, foi parte disso. Eu não quero mais estar aqui, eu quero sair desse lugar. São essas forças que regem a geopolítica também. Esses desejos e anseios dos povos e civilizações. É muito legal isso. Eu quero fazer parte daquilo? Não. Eu quero ser autônomo e independente. Tá bom. O que implica? A maioria dos divórcios nunca são pacíficos. O divórcio nunca é sem briga. É raro. Difícil. Deve ser.
Difícil você divorciar e falar assim, vamos separar o Rio Grande do Sul do Brasil e vamos ficar na paz. Meu, não vai ser um processo agradável, nem rápido, vai ser difícil. Então tá, vamos unir. Pô, unir, a gente não consegue unir os 205 milhões, vamos colocar mais 100 milhões? E é por isso que os Estados Unidos têm esse protagonismo. Isso. Porque, cara... Ele conseguiu construir uma fórmula que o único país que conseguiu fazer isso é a Suíça. A Suíça é um ovo. A Suíça é uma federação. E uma federação que fala 3 idiomas diferentes. A Suíça é uma mini União Europeia que deu certo. Os caras é mini. Por isso que eles falam que, cara, a Suíça, ela tá, sempre Ela fala alemão, francês e italiano. São 3 lados que se juntaram e criaram uma federação. A Suíça é a primeira federação de verdade do mundo, antes dos Estados Unidos. E ela é uma federação ainda mais complexa, porque são povos com idiomas diferentes. Mas ela é minúscula. Os Estados Unidos foi o único país, ou o primeiro país que fez isso em grande escala.